E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, e de repente você pode estar querendo chegar nesse ponto, mas um problema que você encontra é justamente a consistência do seu queijo vegetal. Ou seja, você busca uma firmeza maior, que ele tenha uma certa consistência um pouco mais firme e não está chegando nisso. E aí, será que o problema é de quem? É seu que não está acertando ou onde que está esse erro? Então eu vou falar pelo menos aqui 3 pontos para que você tenha atenção para ter um resultado um pouco mais firme no seu queijo vegetal. Porque normalmente o erro, e isso pode ser contraintuitivo que eu vou falar, mas o erro ele pode estar justamente em você estar seguindo a receita ipsis literis. Mas, Daniel, pelo amor de Deus, como é assim? Eu estou seguindo a receita justamente para chegar no ponto que eu vi no vídeo que ficou, ou na foto que estava lá na receita, e o erro está sendo seguir a receita? Mais ou menos sim. Eu vou completar só agora, porque o erro pode ser que você esteja seguindo a receita sem um pensamento crítico. Então aqui tem 2 pontos para explorar. O primeiro é você apenas seguir a receita, e beleza, o resultado não bateu, e aí, então, beleza, isso daqui não dá certo. Vai para uma outra receita já logo de cara, e vai tentar, e aí provavelmente também não vai dar certo. Vai para uma outra receita, ou seja, ficar pulando de receita em receita, depois da primeira vez que faz, isso daí pode ser um erro, tá? O segundo, aí sim, é a falta de pensamento crítico, porque uma vez que você faz a receita e não deu certo, aí que entra esse ponto da gente pensar sobre a receita, ver por que não deu certo, e aí refazer essa receita dando certo. E agora sim, eu vou falar 3 pontos para que você tenha atenção na hora de reproduzir uma próxima receita pela segunda vez, e aí tentar acertar essa consistência do seu queijo vegetal. Um ponto que normalmente acomete aos queijos vegetais fermentados, de você não alcançar a consistência que você busca, pode ser a quantidade de água. E a quantidade de água, às vezes, é por um telefone sem fio da receita que não é a mesma quantidade de água que quem fez a receita pensou e você está fazendo. E isso porque normalmente esses queijos vegetais fermentados, eles partem da trituração de castanha, de semente, que são previamente demolhadas. E aí já acontece alguma coisa, porque o processo de demolha, assim, dentre outras coisas que está acontecendo, essa castanha ela está absorvendo água. Então, você já está levando uma certa quantidade de água para triturar quando você demolhou a castanha. E tempos diferentes de demolha vão trazer uma quantidade de água absorvida diferente. Então, se quem fez a receita pensou numa demolha de, sei lá, 6 horas, você demolhou por 10 horas, alguma diferença vai ter. Mas então é por isso que eu estou errando? Não necessariamente é por isso, mas isso pode estar contribuindo para o erro. Então eu vou falar várias coisas aqui e de repente pode ser a somatória delas que está fazendo você errar. Mas enfim, então essa quantidade de água na absorção já a gente precisa levar em consideração. Depois, o que acontece? A quantidade de água que você vai acrescentar para o seu equipamento triturar a castanha. Pode ser que o seu equipamento não seja tão bom assim, e na hora de triturar essa castanha, você precise colocar um pouco mais de água, e aí essa quantidade a mais, ela pode estar trazendo esse problema de firmeza. Então, você colocar água a mais, uma hora ou outra isso daí precisa sair, e por vezes é preciso um estágio intermediário entre a fermentação e a maturação, que é dessorar parte dessa água que foi para triturar a castanha. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você não ter muita paciência na cura do queijo vegetal. Ou seja, está dando pouco tempo para ele curar, e aí ele não pega a consistência que deveria pegar. Então esse pode ser um erro também que está acontecendo.
Ah, mas eu estou seguindo o tempo certinho que a receita está falando, de 15 dias e cura, de 20 dias e cura, sei lá. Mas daí, uma coisa que pode acontecer é a umidade do ambiente que o seu queijo vegetal está sendo curado está muito elevada. E aí ele perde água mais devagar. Por isso que o tempo precisaria ser um pouco mais longo para isso. Tá? Porque senão você vai ter que mexer nas suas condições de maturação para que você tenha um tempo um pouco menor na hora da cura e que ele fique mais firme num tempo mais reduzido. E um terceiro ponto, então, e aí a gente pode falar mais de queijos vegetais que não são fermentados ou que se utilizam de geleificantes, e esse é um ponto que a gente precisa realmente ter atenção, porque se uma receita está falando para você usar, sei lá, 3 colheres de chá de capa carragena ou de agar-agar, e você está usando exatamente essa quantidade e não está dando firmeza, na próxima vez que você for fazer essa receita, aumenta a quantidade de geleificante. Porque provavelmente o seu geleificante não é tão forte quanto de quem fez a receita. Agora, um outro ponto que também precisa ter atenção é o fogo, né? É a hora de você ativar esse geleificante e ter a segurança de que você está desenvolvendo essa técnica corretamente. Então aí é questão de olhar o vídeo que você está seguindo, ver se está fazendo certo essa ativação, né? E perceber a nuance ali de quando você coloca aquela massa para aquecer e de quando ela está sendo tirada. Ela tem uma diferença que ela é bem visível. Tá? Então, se isso não está acontecendo, talvez o erro esteja nessa ativação do geleificante. Então, com esses 3 pontos e você refletindo um pouco mais sobre os queijos vegetais que você está fazendo, de repente você vai achar uma saída para deixar o seu queijo vegetal um pouco mais firme. E se isso daí não está ainda... não está sendo o ponto para a firmeza do seu queijo vegetal, aí deixa nos comentários que a gente continua essa conversa aí.